Você gosta de história? De filmes, séries, documentários dos mais famosos da humanidade? Se sim, com certeza você já deve ter ouvido falar muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Um fato, inclusive, bastante visto na escola, já que teve extremos impactos em todo o mundo. Mas a participação brasileira no evento é algo que tem muito pouco destaque, apesar de terem histórias incríveis da nossa campanha no exterior. Eu sou a Rafaela Mesquita, apresentadora desse canal, e seja muito bem-vindo, meu caro curioso. Você está assistindo Curiosidade em Dia e hoje vamos ver um pouco da visão brasileira na Segunda Grande Guerra. Se acomode na cadeira e vem comigo! Com início em 1939, sendo a sua causa a gota d'água ali que transbordou o copo, a invasão da Alemanha nazista à Polônia, em um ato claro de tentativa expansionista, levada pela ideia dita raça pura superior às outras e justificada pelo darwinismo social, e com um fim até meados de 1945, deixando inúmeras cicatrizes, como mais de 60 milhões de mortos, cidades devastadas, países economicamente destruídos e ainda com o que viria a ser o grande legado das bombas atômicas, deixando o mundo em total atenção pelos próximos 46 anos no período da tensão Guerra Fria. Mas bem, essa parte podemos deixar para um próximo vídeo. Vamos focar na atividade do Brasil durante a guerra. Mas onde o Brasil aparece nessa história, Rafa? Bem, apesar de seu começo em 1º de setembro de 1939, como já dito, o nosso país só declarou guerra ao eixo cerca de 3 anos depois, em 1942, tendo até então levado uma política bastante neutra, com uma relação diplomática e comercial boa com os países destaques de ambos os grupos antagônicos, os Estados Unidos do lado aliado e a Alemanha do lado do eixo. A declaração de guerra, juntamente com o abandono daquela política mais imparcial, aconteceu após o ataque de submarinos alemães a 5 navios na costa brasileira, ação essa que gerou um rebuliço nacional. Nesse momento, tinha uma pressão interna da população e externa estadunidense, violenta sobre o presidente Vargas para a entrada na guerra. É nesse contexto que no ano seguinte foi formada uma delegação, a Força Expedicionária Brasileira, ou simplesmente FEB, fundada com um conjunto claro: combater, em conjunto com a recém-criada Força Aérea Brasileira no campo de batalha, os países do eixo, colaborando com os aliados. A FEB tinha mais de 25 mil soldados convocados de todo o Brasil e chamados inicialmente de forma pejorativa de pracinhas, mas mesmo assim os países aliados estavam com um pé atrás em relação à preparação dos nossos soldados, que tinham, além de estratégias simples, um armamento ultrapassado, que batia muito abaixo com os armamentos e táticas devastadoras alemãs. Vendo isso, o Brasil fez um intercâmbio de oficiais e instrumentos de batalha com os Estados Unidos, promovendo um treinamento e uma experiência maior, e equipamentos mais tecnológicos para as nossas tropas. Inclusive, uma curiosidade interessante é que, adiante desses acontecimentos envolvendo nossas tropas, com essa demora para o envio para a guerra, surgiu uma expressão que se espalhou rapidamente por todo o território. O dito público era com um tom de ironia, que dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que as tropas brasileiras irem para a guerra. Por isso que o símbolo da FEB era literalmente uma cobra com um cachimbo, símbolo esse aderido depois que eles já tinham aderido a um outro brasão. O oficial até então mais simples, que era apenas um escudo na cor verde em um tom bem escuro com o nome do país bordado em branco. Mas voltando ao treinamento, não só a FEB foi treinada, como também a FAB, aquele grupo aéreo do exército destinado a combater na guerra que eu falei. Aliás, a primeira atividade vitoriosa do Brasil contra o eixo foi feita por esse grupo. Eles agiram contra um submarino inimigo próximo à costa carioca, afundando ele com sucesso. E assim, finalmente, a cobra estava começando a acender o cachimbo. O Brasil estava entrando de forma definitiva no combate. Campanha na Itália. Foi estabelecido que a campanha do Brasil seria no território italiano, fazendo parte da 5ª Divisão Norte-Americana contra os alemães e até mesmo italianos pró-nazistas. Tiveram muitas batalhas incessantes que marcaram
porque, contando toda essa ação, os soldados foram do sul ao norte da Itália, de Nápoles a Turim, enfrentando não apenas pessoas, como também as baixas temperaturas na região. Temperaturas que eram extremamente opostas às temperaturas tropical e equatorial, que se encontravam no Brasil e na Flórida, que foi onde os nossos soldados foram treinados. Levando isso em consideração, tiveram muitos perrengues sofridos por essa diferença. De dia, os pracinhas morriam lutando contra as balas inimigas. E como se não bastasse, de noite, enquanto avançavam pelo território montanhoso, eles lutavam contra um inimigo mais insensível ainda, as baixas temperaturas. E é difícil até imaginar a situação das tropas. Muitos se embrulhavam em jornais, palha, usavam mais de uma meia na tentativa de se manterem aquecidos e, não menos importante, secos, para evitar doenças recorrentes das alojadas nas trincheiras. Duas das batalhas ficaram mais conhecidas e foram as mais significativas na campanha. Batalha de Monte Castelo. Os pracinhas precisavam tomar o Morro de Monte Castelo. A continuidade do avanço das tropas aliadas dependia dessa conquista, mas os alemães estavam muito bem posicionados. Do alto, miravam e atingiam tudo que se mexesse. Era preciso uma boa estratégia e muita força para subir em direção aos inimigos. Foram 6 ataques, dos quais 5 foram completamente falhos. Os soldados viam seus colegas serem fuzilados ao se aproximarem das fortificações, ataque atrás de ataque, mas a resistência tinha que prevalecer. A guerra prevaleceu, mesmo com tudo isso. A guerra e o bom humor brasileiro continuaram impulsionando, inclusive na subida. Para não desanimarem e muitas vezes desabafarem, os soldados cantavam algumas belas músicas. Foram guardadas e trazidas como "Pro brasileiro, alemão é sopa" e "Parabéns". Tem que ficar atenta para escutar, é a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura, a turma avança, ninguém tem paura, hoje eles corre, deixa a terra a roupa. Pro brasileiro, alemão é sopa, pro brasileiro, alemão é sopa. Força Expedicionária Brasileira, eu te dou meus parabéns. Teus soldados pertencem à terra alvissareira, o nosso Brasil, que só pratica o bem. Finalmente, no último ataque na entrada da primavera, agora já com a neve derretendo, o local foi dominado de forma gloriosa, com 12 horas de pura adrenalina, e ainda foi mantido dominado mesmo um dia depois, quando mais soldados alemães tentaram recuperar os postos. Aquela batalha havia terminado depois de 3 meses de luta, com mais de 400 baixas do Brasil. Batalha de Montese. Em 14 de abril de 1945, alguns batalhões avançaram em direção a uma cadeia montanhosa, localizada no norte da Itália, onde os alemães tinham fortificações bem estabelecidas. Pela primeira vez, o efetivo estava sendo liderado totalmente pelos brasileiros. A batalha claramente não seria fácil, ainda mais pelo relevo ali presente. Mesmo cientes disso, os soldados seguiram com tudo. Em um determinado momento do avanço, um dos grupos ficou totalmente encurralado naquela situação. Eles não podiam continuar contra os inimigos, senão eram facilmente atingidos por eles, e nem podiam recuar, pois da mesma forma seriam um alvo e tanto para as balas nem um pouco misericordiosas inimigas. Foi aí que, por ato de extrema valentia, 3 soldados brasileiros que estavam um pouco afastados, em um ângulo diferente da frente dos seus parceiros, tomaram a iniciativa e atacaram com todas as forças, resistindo ao máximo para fazer com que os amigos tivessem alguma chance. Por fim, assim que o ataque acabou, os nazistas mataram os 3 jovens. Se deram conta, surpresos, de que aquele ataque brasileiro, na verdade, não era de um batalhão, era apenas 3 soldados. Isso marcou até mesmo os inimigos, que voltaram a sua atenção para o destemido ataque e reconheceram o ato que salvou de forma heróica a frente que estava encurralada. Os alemães fizeram questão que eles fossem enterrados de forma digna.
Nas cruzes fincadas no chão foi escrito: aqui jaz 3 heróis brasileiros. Ainda falando sobre ela, depois de 3 dias incessantes, ela teve o seu fim, com a vitória ao lado aliado, com mais de 500 mortos para os dois lados. Após isso, as tropas avançaram pelo território e conseguiram barrar a chegada de mais soldados pelo norte da Itália. As duas histórias são impressionantes, me marcaram demais quando soube. Muitas das vitórias proporcionadas com o envolvimento do exército brasileiro foram essenciais para a posterior retomada do território da campanha. Mas, mesmo assim, o Brasil não recebeu muito crédito, por justamente ser uma extensão do exército americano, uma ajuda sendo uma divisão meio esquecida por ser composta de negros e outros grupos que não são muito bem vistos aos olhos americanos. Um outro fator curioso é que ao final da participação brasileira na guerra, os soldados voltaram para o país com uma visão diferente. O governo brasileiro ainda estava sob um comando ditatorial, o de Getúlio Vargas, e depois de terem enfrentado outros governos liderados por ditadores, como a própria Alemanha e a Itália, eles não queriam isso para o país. Assim, instigaram uma retomada da democracia, em conjunto com o povo. Aí vão algumas sugestões de documentários. Senta a Pua, de 1999, O Brasil na Batalha do Atlântico, de 2012, e A Estrada, de 47, mais recente, que é de 2013. E uma sugestão de websérie é Heróis, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer que muitas vidas foram perdidas na Segunda Guerra Mundial, dos dois lados, com um total de aproximadamente 70 milhões de mortes. Devemos muito a quem lutou bravamente nesse evento. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ficar e assistir até o final. Deixe seu joinha aí embaixo e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Te vejo no próximo.